A paz do Senhor, meus irmãos, vamos nos colocarmos em pé para orarmos ao Deus Trino e Poderoso e que Ele venha estender as suas mãos e guardar a nossa cidade e abençoar a todos que já se encontram aqui. Pai eterno, no poder do Teu nome nós queremos Te louvar. Queremos lhe pedir a Tua bênção e que o Senhor esteja entre nós. Este culto, os louvores, as ofertas, os dízimos, as ações que aqui foram feitas, que serão feitas, é para a Tua glória. Viemos aqui, Senhor, para Te adorar. Bem sabemos que tivemos uma semana agitada e hoje é o primeiro dia de uma nova semana. O dia é muito quente, uma correria, mas eu sei que as Tuas mãos estão sobre nós. Pai eterno, venha tomar o Teu devido lugar. Fala nesta noite, cura os enfermos, faz um milagre no nome santo de Jesus. Assim sendo, nós dizemos amém. Vamos ouvir nossos irmãos presbítero Isaac, juntamente com as irmãs, louvando a Deus com toda a igreja do Senhor, com muita alegria, adorando o nome dEle, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Muitos lugares, inclusive na região que eu moro, está há mais de uma hora sem eletricidade, né, irmão Paulo? Mais de uma hora sem eletricidade. Então, não é só aqui nessa região. Muitos lugares em Curitiba, mas creio que Deus há de poupar e ajudar essa nossa gente já tão sofrida, né? Glória a Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor. Vamos louvar ao Senhor com o hino número 8 da nossa harpa cristã. Nós não temos os músicos hoje, então nós vamos cantar, né, no gogó. Número 8. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde, mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar anela. Ele só, mas pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus
nascido, nele só, mas sua glória me há repartido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, amém. Glória a Deus. Que maravilha. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Vamos nos colocarmos em pé. Olha só, o presbítero Edberto aqui vai fazer a leitura oficial e orar por todos os pedidos de oração. Aqui tem 2 pedidos de oração, vejam só. Peço oração, deve ser pelo Gustavo Amaral e a família. Estão em luto pela perca de seu filho. Então vamos orar por esta família para Deus consolar, confortar o coração nessa hora tão difícil. Um outro pedido de oração. Peço oração pelo Felipe, está com depressão. Como nós não estamos por live, eu vou ler todo o pedido. Se estivéssemos em live, está em live? Então, depressão. E vocês sabem como a depressão é dolorosa, né? É ruim. Então, não vou nem ler todo o pedido. Mas Deus sabe do que está passando essa pessoa, para que Deus venha entrar com providência, porque o restante do pedido ali não é digno nem de ser falado. Quantos mais, além dessa família e desse moço, precisa da oração da igreja? Então nós vamos levantar um grande clamor para que Deus venha entrar com providência, trazendo a paz e o conforto para esta família. Presbítero Edberto, por favor, vai ler a palavra do Senhor para todos nós. Nós devemos acompanhar essa leitura, porque Deus já está falando nos louvores e também falará através da sua palavra. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram as vossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Colossenses capítulo 3, versículos 1 ao 4. Todos os que encontraram digam amém. Então vamos ler. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai
nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e as vossas vidas está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Aleluia. Aí não vai ter depressão, não vai ter choro, não vai ter lamento, não vai ter tristeza, não vai ter angústia, porque o próprio Cristo vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Aleluia. Vamos orar, né? Deus Altíssimo, adentramos a Tua presença nesta hora, Senhor, com esses pedidos em mãos, para conforto no coração por perda. Pai, em nome de Jesus Cristo, venha confortar toda a família, pois a perca não é boa, a perca é muito ruim, mas Senhor, tenha de misericórdia desta família, conforta e consola, Senhor, o coração, em o nome de Jesus. Meu Deus, também te pedimos, para a glória do seu nome, tenha de misericórdia desta pessoa que está depressiva, tenha de misericórdia, Senhor, repreende este mal para a glória do seu nome. Senhor, também eis aí a tua igreja, nós estamos, Senhor, pedindo em nome de Jesus, meu Deus, que tu venha abençoar a cada filho, a cada filha tua, e que tu, Senhor, pela tua misericórdia, venha repreender, Senhor, todas as astutas ciladas do inimigo, para colocar em tristeza, para tirar o ânimo. Ponha, Senhor, as tuas mãos de poder, de glória e de restauração. É isto que nós te pedimos, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Os irmãos, por favor, com esse louvor nós já vamos ministrar a oferta e os dízimos para a casa do Pai, com o louvor que elas cantam e depois pagam, né? Ou seja, contribuir também, além de contribuir com a voz, e nós vamos passar a ler. Pegue na sua mão uma oferta para Deus, para a sua obra, a obra missionária, a obra de Deus, que assim Deus vai lhe abençoar ainda mais. Pai, abre as portas do céu, não só para a igreja do Jardim Pinheiros, mas para a nossa nação. Quanto desemprego, Pai, quantos pais de famílias perderam os seus empregos, quantas empresas grandes fecharam as portas, mas o Senhor tem suprido a necessidade do teu povo, como diz a tua palavra através do apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor tem tido um cuidado peculiar para com as nossas vidas, e não tem deixado faltar o pão à mesa. E eu tenho convicção, Senhor, que o Senhor continuará com a tua boa mão estendida. Abre as portas dos céus, no nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando a Deus com o hino Quão Grande Meu Deus. Cante conosco. Quão grande é o meu Deus.
se alegrar. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Quem concorda que Ele é grande, se coloque em pé. Levante assim bem alto a sua mão e adore juntamente. Isso. E todos Quase que você não vinha. Já que você veio, então adore. Aleluia. Esse é grande que trouxe aqui para fazer coisas grandes. Aleluia. Ele é grande. Ah, como Ele é grande. Todos hão de ver Bendito é o nome do Senhor. Que maravilha! Ainda de pé, nós vamos quero apresentar com muita alegria. Está conosco o cooperador, irmão Erielton, ali da Vila Galha. Muito bom tê-lo aqui conosco nesta noite adorando a Deus. Pode ter certeza que tu vai levar a bênção e a resposta que você veio buscar nesta noite. Não só você, mas eu também. Quantos mais? Deus vai falar conosco nesta noite de maneira gloriosa. Vamos dar um bem-vindo a Ele? Sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis vos assentar nesta mesma alegria. Já devo anunciar aos irmãos que nós teremos o grande culto à noite, na quarta-feira, como já é de praxe, né, culto de ensino da palavra de Deus. E também na quinta-feira à tarde temos o círculo de oração com as irmãs. Mas você que, caso esteja ou de férias, ou mesmo naquele dia esteja de folga, seja muito bem-vindo a adorar a Deus. É só uma horinha à tarde. Deus tem feito coisas grandiosas aqui no nosso meio. E aí, sucessivamente, porque no sábado já é o primeiro sábado, por incrível que pareça, já estamos entrando em outubro, né? Esse será o culto com os nossos jovens aqui da igreja, e creio que será tão abençoado quanto o nosso culto de hoje, o primeiro e agora, e também o de ontem, na direção do departamento de adolescentes. Quem concorda comigo? Amém?
Então, nós vamos agora ouvirmos a ministração da palavra de Deus, que será ministrada nesta noite pelo presbítero Enéas. É ele a pessoa que Deus vai usar para falar conosco nesta noite. Se não for pedir demais, vamos recebê-los de pé, por favor. Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Quem quer ouvir a voz de Deus? Amém. O homem tem as suas preocupações, mas a última palavra, quem dá é Deus. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. E os nossos irmãos que acompanham pela internet também recebam a paz de nosso Deus. Aproveitando que estamos em pé, meus irmãos, quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, conhecido por alguns Atos dos Apóstolos, mas também muito enfatizado também em Atos do Espírito Santo. Atos capítulo 12, vamos ler a partir do verso 1. Estamos ouvindo os irmãos folhar. Como diz, essa é um belo barulho que a gente ouve dentro da igreja. Junto com glória a Deus e aleluia, fica melhor ainda. Aleluia. Atos capítulo 12, verso 1, amém? A palavra de Deus diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartenos de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas adiante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a capa e segue-me. E assim o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. Até aqui. Podeis assentar, glorificando a Deus. Uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração, no convite que temos recebido do nosso pastor para estarmos meditando com a igreja neste domingo, nesse primeiro dia da semana. Uma palavra que o texto começa no capítulo 12, verso 1, fazendo uma narrativa apresentando um rei. A palavra de Deus diz que naquele tempo o rei Herodes começou apresentando um rei. O rei Herodes era um rei que vinha de uma família, o seu nome já indicava a sua família, indicava a posição que exercia. E a palavra de Deus diz que era um homem bastante temido. A sua família, se nós formos olhar, nós vamos ver que é uma família que emprestava a sua vida para Satanás. A palavra de Deus aqui simplesmente diz: e naqueles dias, naquele mesmo tempo, o rei Herodes
só diz rei Herodes. Não diz qual era o rei, só diz, apresenta ele como Herodes. Mas nós vamos saber que esse Herodes é o Herodes Agripa I. Só para os irmãos terem uma ideia e se contextualizando na mensagem e entendendo qual era o personagem maligno aqui, a palavra de Deus vai nos mostrar um pouco da sua família, um pouco dos seus parentes que exerceram autoridade sobre o povo de Israel. O primeiro Herodes que nós vamos ver é o Herodes o Grande, que foi o que assassinou todas as crianças em Belém. Quando foi anunciado pelos magos, pelos pastores, que um grande rei estava nascendo, o seu coração foi tomado de um sentimento maligno e ele mandou matar todas as crianças. Esse é o primeiro rei Herodes, conhecido como rei Herodes o Grande. Depois vem Herodes Antipas. Esse rei Herodes Antipas, que sucedeu o Grande, ele foi o que julgou Jesus. Mas antes de julgar Jesus, ele condenou e decapitou João Batista. A pedido de Herodias, os irmãos vão percebendo, Herodes, Herodias, toda questão da mesma família. Herodias vai pedir para ele, através da sua filha, a cabeça de João Batista numa bandeja. E ele assim faz. Herodes o Grande mata todas as crianças de Belém. Herodes Antipas, ele mata e degola, através de degolando a vida de João Batista. E a palavra de Deus vai nos mostrar que é ele mesmo quem vai julgar Jesus. É ele mesmo quem vai fazer parte da condenação de Jesus. Depois dele, então, agora vem aparecer esse Herodes, que a Bíblia ali não fala, mas num estudo a gente vai vendo que é Herodes Agripa I. Depois vai ter a continuação, porque a maldade vai de geração em geração. A palavra de Deus diz que o coração daqueles que aborrecem a Deus vão com a maldição também sobre a sua família até 1000 gerações. Mas nós glorificamos a Deus porque aqueles que agradam a Deus, a palavra de Deus diz que se estende de gerações em geração. Então nós vamos vendo que aqui alcança a vida do rei Herodes Agripa I, que ele tem uma linhagem, ele tem uma descendência com os judeus. Ele foi mandado para cuidar, mas também para acalmar o povo. Mas ele, para garantir o seu reino, para garantir ali a sua posição, ele vai tentar agradar o povo. E a palavra de Deus diz que ele vai prender alguns dos judeus. Prender para maltratar, é isso que está dizendo no verso 1, simplesmente maltratar. Não diz que era para matar. Mas a intenção dele foi tão forte que ele acabou matando a Tiago a fio da espada. E quando isso ele fez, ele viu que os judeus o aplaudiam, que os judeus ficavam contentes. Porque os judeus não estavam contentes com os discípulos de Jesus. E quando nós começamos essa leitura, e eu confesso para os irmãos que já meditei outras vezes nesse texto, e a gente fica pensando, por que é uma passagem tão poderosa, tão linda, de um relato tão maravilhoso que nós vamos meditar aqui, não podia começar do capítulo 3 em diante? Não podia anular esse capítulo 2? E matou Tiago, irmão de João. Nós não gostaríamos de ouvir isso. E nós muitas vezes nos ficamos perguntando por que Tiago veio a morrer na mão desse Herodes. Por que ele foi decapitado? Será que a igreja não fazia oração por ele? Será que a igreja não orava por ele? Porque nós vamos ver a continuação do texto e vamos perceber que Pedro foi liberto e foi livre, e o texto qual nós lemos, a palavra de Deus diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Mas quando nós vemos o capítulo 2, a gente fica pensando, por que Tiago foi morto assim? No verso 2, por quê? São perguntas, meus irmãos, que nós não temos respostas. Nós gostaríamos de ter todas as respostas. Nós nos perguntamos quando uma criança nasce doente, por que aquela criança nasceu doente e não nasceu sadia? Sendo que muitas vezes o nosso vizinho da esquerda, o vizinho da direita, nasceu com uma saúde de ferro, robusto. Mas muitas vezes nasce uma criança no nosso meio, na nossa casa, nos nossos familiares, muitas vezes deficientes, fica pensando, por que justamente na minha casa? Muitas vezes nós perguntamos por que
Aquela pessoa morreu tão jovem, estava estudando, estava trabalhando, estava com o futuro todo pela frente, morreu tão jovem. Por que eu me pergunto algumas vezes que alguns pregadores que você vê, como eu conheço alguns que morreram, e fico pensando, ele estava decolando no seu ministério, a sua vida era de bênção para a igreja por onde ele passava, e de repente simplesmente ele morreu. Meus irmãos, nem todas as respostas nós teremos aqui, mas temos o Consolador que nos consola. A palavra de Deus vai nos mostrar que Tiago, irmão de João, morreu. E eu fiquei assim também pensando, mas e a igreja? Cadê a igreja? Por que o texto não faz menção da igreja? Da igreja estar orando. Mas eu digo para os irmãos, a igreja estava orando, meus irmãos. A igreja estava orando, porque se nós formos olhar em Atos capítulo 2, nós vamos ver que a igreja, desde o início, era uma igreja que era de oração. Atos capítulo 2, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É uma igreja que eram unânimes em oração, mesmo no capítulo 1, verso 14, e todos perseveravam unânimes em oração e súplica. Então nós vamos ver capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, verso 1, Pedro e João subiam ao templo juntos na hora da oração. Havia uma hora onde o povo se reunia. E isso veio falar comigo. E eu creio que pode estar falando com alguém, porque eu creio que quando a palavra é dada, não fala simplesmente comigo, mas vem para falar com a igreja. Quantas vezes eu já me perguntei, Deus, por quantas vezes eu já orei? Por quantas pessoas eu já orei? E muitas vezes parece que você não vê o resultado imediato. Um dia eu estava com o coração tão aflito que Deus me consolou. Eu falei, Deus, eu tenho orado, eu tenho colocado as mãos, eu tenho ungido, e parece que as pessoas não testificam, não agradecem a Ti pelo milagre que receberam. E muitas vezes a gente fica sem saber o que Deus está operando, mas a gente precisa. E Deus me consolou e trouxe uma irmã. Falou, Inés, eu quero louvar a Deus pela tua vida. Porque não sei se você lembra, faz um tempo, infelizmente eu demorei para te contar. Mas hoje eu venho te contar, era Deus encaminhando ela para consolar o meu coração. Dizendo, lembra aquele dia que eu pedi oração para você no canto? Eu estava com uma dor tremenda no meu rosto, que eu estava vendo para fazer até uma cirurgia. E eu pedi uma oração, você me ungiu com óleo. Naquela mesma noite, aquela dor desapareceu, eu não precisei tratar mais de cirurgia e fui sarada. E eu glorifiquei a Deus, e agora meditando nisso, e meditando na morte de Tiago, e a igreja que certamente orava, isso eu não tiro a hipótese da igreja estar orando. Certamente eles oravam. Meus irmãos, é para mim e para a tua vida Deus está falando. Independente, se Deus ainda não te respondeu, permaneça firme. Jesus uma vez, de uma só vez, Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Significa, meus irmãos, que as tuas orações, ainda que você não veja de imediato, ainda que não chegue ao teu conhecimento, dos teus ouvidos, do teu olho, creia, há poder na oração. Vale a pena ainda nós perseverarmos unânimes em oração. As nossas orações, a palavra de Deus diz que sobe como incenso suave na presença de Deus. E aonde estão? Estão em taças de ouro, como incenso na presença do nosso Deus. Quando eu li essa passagem sobre as nossas orações, estar diante de Deus, eu fiquei pensando, ainda que Deus não me responda, só por saber que a minha oração está sendo como incenso ao nosso Deus, isso me basta. E muitas vezes nós queremos desanimar. Por que Jesus não poupou? Por que Deus não poupou a vida de Tiago? Por que Deus não respondeu aquela cura? Por que Deus ainda não respondeu aquela porta de emprego? Por que Deus, por quê? Muitas vezes nós ficamos nos perguntando. Meus irmãos, o que nós precisamos saber é que a nossa vida está nas mãos de Deus. E a partir do momento que nós aceitamos a Deus e aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós entendemos, a nossa vida toda é para a honra e a glória do nome do Senhor. Quer ser bonança, quer ser provação, saiba disso.
tem que ser para a glória do nome do Senhor Jesus. Significa, meus irmãos, ainda no capítulo 1, verso 2, meditando sobre Tiago, que a igreja certamente orava por ele, porque ele foi o primeiro mártir cristão que a Bíblia relata. Foi o primeiro apóstolo que morreu martirizado. E os irmãos acham que a igreja talvez não estaria em oração? Mas o que eu me alegro disso, meus irmãos, que nós vamos ver que Tiago foi morto e isso agradou Herodes. Mas isso fez com que Herodes trouxesse Pedro para a prisão também, desejando fazer o mesmo. E qual era a reação da igreja? A palavra de Deus diz, e a igreja fazia contínua oração por ele. Significa, meus irmãos, que se Deus ainda não respondeu àquela primeira questão, não pare, não desista, mas persista no nome santo de Jesus Cristo. Continue orando, porque Deus ainda vai se revelar. Verso 3, e vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos pães asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartenos de soldados para guardar, querendo apresentá-lo depois da Páscoa. Era o dia dos pães asmos. A Bíblia não vai nos dizer se era no primeiro dia, ou era no segundo, ou era no terceiro. O certo é que nós sabemos que os dias dos pães asmos duravam 7 dias. 7 dias eles deveriam guardar da massa elevada, da massa sem fermento, se conservando, se consagrando, lembrando do povo seu, que um dia Deus tirou com mão forte do Egito, de quando eles foram escravizados no Egito, mas Deus o resgatou. Esses dias de pão asmo era isto, 7 dias, mas a palavra de Deus diz qual era o dia. Mas nos dias de pão asmo, perto da Páscoa, eles assim estavam, e Herodes prendeu, querendo matar também a Pedro, como fez. Esse ano foi até notícia na ONU, através da boca do nosso presidente, a questão da cristofobia. E hoje nós vamos lutando contra as perseguições, muitas vezes, que vai até fugindo da lei, que nos guarda, uma lei que foi constituída e nos protege. Mas aqui nós vamos ver que isso começou, a cristofobia começou há muito tempo, presbítero Isaac. Começou lá no início da igreja primitiva. Eles já perseguiam os crentes, perseguiam os cristãos por causa do nome de Jesus, por causa da postura correta, por causa do bom costume, por causa de ser luz e incomodar as trevas. Porque é isso que a igreja faz. Enquanto ela resplandece a sua luz, ela mostra nas trevas o que está oculto e mostra a podridão. Mas a palavra de Deus diz que ali ele prendendo Pedro, querendo apresentar depois da Páscoa. Verso 5, depois disso era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Fosse alguns crentes, poderia pensar, se Deus não guardou a Tiago, por que eu vou continuar orando? Não guardou? Eu pensei que o nosso Deus era poderoso. Quantas pessoas estão desfalecendo na fé pensando assim? Eu pensei que o nosso Deus era poderoso, Ele não guardou, Ele não livrou, Ele não respondeu a nossa oração. Mas o verso 5 vem dizer, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, naquela mesma noite, estava Pedro. Quem completa para mim? Enquanto eu tomo água. Naquela mesma noite estava Pedro. Estava Pedro dormindo. Paulo e Silas estavam adorando, louvando, perto da meia-noite. Mas aqui, Pedro estava dormindo. É uma coisa curiosa, até quando a gente medita com Paulo e Silas. Você fica pensando, ele não deveria estar fazendo com Paulo e Silas? Não é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa? Ele deveria estar fazendo com Paulo e Silas, orando e cantando, cantando e orando, orando e cantando. Que coisa mais linda. Você já pensou que ele seria o primeiro, até antes de Paulo, de experimentar algo assim?
Mas a palavra de Deus diz que Pedro estava orando, Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas que guardavam diante da porta. Nesse texto, meus irmãos, ainda que ele não estava cantando, ainda que ele não estava orando, isso mostra a confiança dele em Deus. Deus quer que você nessa noite saia daqui, vá para a sua casa, deite na sua cama e descanse nos braços do Senhor. Deus quer que você demonstre a confiança, meus irmãos, ainda que nós não façamos nada. Ainda que nós não façamos nada, a nossa confiança louva a Deus. A nossa postura de confiança louva a Deus. Inés, eu não estou vendo você batendo palma. Inés, eu não estou vendo você cantando. Inés, eu não estou vendo você orando. Eu estou quieto e sossegado, tá? Mas é mostrando a minha confiança em Deus. Eu não estou reagindo. A palavra de Deus diz que ele estava dormindo. Alguém pode dormir, meus irmãos, naturalmente? Uma pessoa sem a paz de Deus, sem a presença do Espírito Santo, sem Deus na vida, alguém pode dormir? Sabendo que está preso de um lado com cadeias a um soldado, do outro lado preso também a outro soldado, e na porta ainda soldado, e sabendo que havia um rei que havia matado o seu companheiro, e já estava com o propósito de se matar também, de matá-lo. Não é natural, meus irmãos, mas por isso que vale a pena nós servirmos ao nosso Deus. Vale a pena nós servirmos ao nosso Deus. E dependente da circunstância, dependente do momento, a paz de Deus deve habitar em nossas vidas e deve nos dar tranquilidade. Se alguém está tendo problema de ansiosidade, de sono, está tendo dificuldade até para dormir, até o pedido que nós tivemos aqui, que uma pessoa está em depressão, em nome de Jesus Cristo, receba a paz de Deus. Receba a paz de Deus. E toda depressão nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Se algo maligno é repreendido agora em nome de Jesus. Se algo físico, nosso Jesus tem poder para curar. Porque há enfermidade que é maligna e há enfermidade que é física. Mas o nosso Deus é poderoso, para Ele nada é impossível. E a palavra de Deus diz, e operando Deus, quem impedirá? O certo é que, meus irmãos, Tiago havia sido assassinado, degolado a fio da espada, e Pedro estava no mesmo caminho. Mas olha a preocupação de Pedro. Pedro estava dormindo. Por que Pedro estava dormindo? Vale a pena nós servirmos a Deus. A nossa caminhada de fé, meus irmãos, nos deve marcar nossa vida com experiências em Deus. Se nós dessemos um microfone para você, ou se você é tímido, de repente, não tivesse como pegar o microfone e falar, mas te desse uma caneta e um papel e falar, coloca aqui para mim, as experiências que você tem com Deus, você teria como anotar? Eu te digo, meus irmãos, vale muito a pena você conservar na tua mente o que Deus já fez por você. Vale muito a pena você conservar na tua mente o que Deus fez por você. Só para os irmãos terem uma ideia, o que fazia Pedro descansar, além da presença do Espírito Santo, da comunhão que ele tinha com Deus, ele tinha a boa memória do que Deus já tinha operado na sua vida. Essa não era a primeira prisão de Pedro. Pedro já era conhecido dos, vamos dizer assim, Pedro já era conhecido dos policiais, vamos falar na nossa linguagem. Ele já era conhecido dos guardas, certamente. A primeira prisão de Pedro nós vamos ver no capítulo 4, verso 1. No capítulo 4, verso 1, foi a primeira prisão dele. Por que Pedro foi preso? Porque ele, subindo na hora da oração, na porta formosa, encontrou um paralítico. E quando ele encontrou o paralítico, ele olha para o paralítico estende as mãos e fala para mim, me dá algo, me ajuda. E ele diz, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E a palavra de Deus diz que não bastando ele falar, ele exerce também a sua fé, pega pela mão do paralítico e levanta o paralítico, fortalecendo, porque muitas vezes, meus irmãos, não adianta nós falarmos. Você pode ter fé aqui dentro, você pode expressar, mas muitas vezes tem alguém que está precisando sentir o teu toque, sentir o teu apoio.
E a palavra de Deus vai nos mostrar e vai nos narrar que ele pegou pela mão o paralítico e colocou de pé. A partir do momento que ele se colocou de pé, ele saiu pulando e saltando e entrou na casa do Senhor, louvando a Deus, e todos ficaram atônicos, exaltando a Deus. Mas isso trouxe ciúme para os sacerdotes. Isso trouxe ciúme pelos religiosos. E a palavra do Senhor vai nos mostrar, dizendo que eles, enciumados, prende os apóstolos e adverte eles: não pregue mais nesse nome, não fale mais. E Pedro vai falar: o que mais devemos fazer? Obedecer a vós ou obedecer a Deus? Mais importa obedecer a Deus do que a homens. E naquela primeira prisão, simplesmente eles foram advertidos e foram liberados. Mas isso ficou na memória dele. Mas Pedro teve a segunda, porque essa que nós estamos lendo era a terceira. Na segunda está no capítulo 5, verso 17. Porque eles saíram dali e não obedeceram, eles continuaram fazendo. E a palavra de Deus diz que até por onde a sombra de Pedro passava, o poder do Espírito Santo, o poder de Deus na vida de Pedro era tão grande, que até por onde a sombra de Pedro passava, ia curando os enfermos. A pregação deles arrecadaram para Jesus mais de 5.000 almas, pelo poder do Espírito Santo na vida deles. Mas a palavra de Deus diz que isso novamente mexeu com os religiosos e voltou a prender. Mas nessa segunda prisão do capítulo 5, a palavra de Deus diz que eles vão advertir, mas vão prender também. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar dizendo que ele não ficou muito tempo, porque eles prenderam já no final da tarde, querendo tratar no dia seguinte. E a palavra de Deus diz que naquela mesma noite, o anjo veio e libertou eles, e eles foram e continuaram pregando. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? Pedro estava trazendo à memória o que Deus já tinha feito. Deus já me libertou uma vez que eles prenderam. Deus enviou o seu anjo e abriu as cadeias na segunda prisão. Deus pode fazer de novo. Por isso que eu mexi com você no início. Se te desse uma folha de papel, você teria como escrever? Você teria como anotar o que Deus fez já na tua vida? É importante, meus irmãos, nós temos na memória. A palavra de Deus diz: trago na memória aquilo que me traz esperança. Traga na memória. Lembra aquela cura que você precisava e Deus realizou? Lembra aquela vez que Deus te usou para abençoar o outro? Lembra o que Deus já fez por você? Portas que Deus já abriu? Livramentos que Ele já realizou? Traga a memória em nome de Jesus Cristo. Traga na memória. Eu creio que Pedro estava dormindo, porque antes de dormir ele já tinha louvado a Deus: Senhor, Tu já me libertaste a primeira vez. Tu enviaste na segunda um anjo e tenha me libertado das cadeias, ao ponto que depois os religiosos foram buscar ele. E a palavra de Deus diz que o que eles encontraram? Os soldados na porta, as cadeias todas fechadas, mas Pedro não estava mais lá dentro, porque o anjo havia tirado. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena nós servirmos a nosso Deus. Não significa que a nossa vida cristã vai ser sempre triunfante, não teremos vales na nossa vida. O nosso Deus é pregado na Bíblia como o Deus dos montes, mas também o Deus dos vales. É motivo de nós glorificarmos a Deus, porque Deus está conosco quando nós estivermos triunfando, mas quando nós estivermos na dificuldade, Ele passa conosco. Esse é o nosso Deus. E a palavra de Deus diz que estava ali Pedro dormindo. Enquanto estava dormindo, preso juntamente com os soldados. Verso 7: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e o resplendor de uma luz na prisão. E tocando a Pedro no seu lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Se um anjo simplesmente fala para um homem se levantar e as cadeias caem, quanto mais o poder que sai da boca do nosso Deus. Você crê ainda no poder da palavra do nosso Deus? Se um anjo simplesmente fala, levanta,
E a partir do momento que ele obedece, as cadeias caem. Quanto mais quando o nosso Deus fala, levanta, põe-te de pé e eu falarei contigo. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita e te digo que eu sou contigo. Se um anjo revela esse poder maravilhoso do nosso Deus, imagine o próprio Deus a qual nós servimos. Ele despertando do sono, para se levantar depressa, cai as cadeias. E disse ainda o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse, lançai as costas a tua capa e segue-me. Pedro estava tão sonolento, tão dormindo. Eu não sei se estava roncando, porque acho que seria detalhes demais para estar falando. Mas ao ponto que a palavra de Deus vai nos mostrar que o anjo tem que ficar orientando ele passo a passo do que ele tem que fazer. Ó, primeiro levanta. Ah, não, isso não basta. Ó, veste a sandália. Não, você está esquecendo ainda. Coloca a capa nas costas, porque nós vamos sair lá fora. É madrugada. Talvez esteja sereno, talvez esteja frio. Não deixe nada aí. Mostrando, meus irmãos, o nosso cuidado, o cuidado de Deus conosco. Como Deus cuida de nós no mínimo detalhe. Tem vezes que nós pensamos que Deus está olhando para nós e olhando simplesmente para a nossa parte espiritual, mas eu te digo, Deus cuida de ti até nos mínimos detalhes da tua parte material mesmo. Algum tempo atrás aqui eu contei de uma forma bastante rápida que eu tive meu carro furtado e eu simplesmente terminei dizendo que ele voltou. Mas eu não terminei dizendo que ele não simplesmente voltou. Deus não permitiu que eles não tirassem nada. Não tiraram nada do carro. Porque carro poderia voltar, e poderia voltar de qualquer forma. Mas eles, além de não tirar nada, que eles poderiam bagunçar com o carro, eles ainda estavam adornando o meu carro. Quando voltou para mim, estava com proteção no volante, estava com chacoalho ali no retrovisor. É o cuidado que o nosso Deus tem conosco, meus irmãos. Você acha que Deus não cuida de ti nos mínimos detalhes? Deus cuida. Deus não está preocupado só com a tua alma. Como dizia antigamente, Deus está preocupado só com o teu coração. E isso parou até um pouco, porque estavam dizendo Deus não é açougueiro. Mas o nosso Deus não está preocupado só com a tua alma, com a tua parte espiritual, mas com todo o teu viver. Com tudo que te envolve. O nosso Deus está preocupado contigo. Por isso ele fala, levanta, calça as sandálias. Nem isso você vai deixar aqui. Lembra do povo de Israel quando ia sair do Egito? Além deles não deixar nada, eles levaram o que tinha no Egito. Assim é o nosso Deus, meus irmãos, cuida de nós. Lança nas costas a capa, porque além de ser tua, você não pode deixar aqui, lá fora está frio. Eu não quero que você pegue nenhum resfriado. Olha o cuidado do nosso Deus. Eu tenho preocupação contigo. O que você trouxe, você vai levar. E a palavra de Deus diz que ele levanta, calça as sandálias, lança nas costas a capa, e saindo seguia. E a palavra vai dizer, e não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Se você não glorificar a Deus, tudo que ele estava vivendo é algo tão sobrenatural que ele ainda não tinha experimentado. Se você já teve motivo para glorificar a Deus, receba nessa noite essa palavra. Você vai desfrutar de algo de Deus que você ainda não experimentou. Que vai parecer aos teus olhos, vai parecer ao teu sentido um sonho. Vai parecer uma visão, mas vai ser real em nome de Jesus Cristo. É uma experiência que nós devemos ter com Deus. Deus quer, muitas vezes Deus permite nós irmos, parece que no vale, Deus permite nós passarmos na prova, para Ele nos tirar de forma sobrenatural. Aleluia. E a palavra de Deus diz que ele ia saindo e não sabia do que estava acontecendo, porque ele achava que era uma visão. Ele achava que era uma visão, isso não pode ser real. Eu sei que ele já me livrou uma vez da mão
dos líderes religiosos. Eu sei que um dia ele abriu as cadeias, mas eu estava bem acordado. Mas isso que está acontecendo agora, me livrar de 2 aqui, mais 2 na porta. E a palavra de Deus diz que enquanto ele ia saindo, a porta de ferro se abriu por si só. Nós ficamos tão maravilhados quando chegamos assim num portão eletrônico, né? Com um temporal assim que os irmãos que estão chegando de carro, principalmente aqueles que têm um carro mais, né? Ar-condicionado. Você pensa, não vou nem sair nesse frio, você simplesmente aperta o controle assim e o portão se abre. Essa dica foi de Deus para o ser humano, sabia? Foi Deus que deu essa iluminação para o ser humano, falando, um dia você vai fazer isso. Mas antes, observa como é que faz. A presença do anjo representando Deus, enquanto vai caminhando, quando chega perto, o sensor de presença faz com que os portões de ferro se abram. Enquanto nós estamos com a presença de Deus, meus irmãos, não tem nada que pare a igreja, não tem nada que segure, não tem nada que impeça, meus irmãos. Seja mundo espiritual, seja mundo físico, para o nosso Deus tudo é a mesma coisa, Ele opera nos dois ao mesmo tempo. E saindo, não sabia que era real, e estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passava pela primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhe se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreu a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperavam. Só para ninguém ficar adorando o anjo, né, meu pastor? Só para ninguém ficar adorando o anjo, porque muitas vezes a revelação de anjo é tão grande que muitas vezes a gente quer. A palavra de Deus diz que, sendo feito isso, o anjo se apartou. Significa, meus irmãos, que os anjos são criaturas como eu e você, mas de uma outra dimensão, para serviço teu. Eles foram criados ainda antes da igreja, com o propósito do quê? Servir a mim e a tua vida. Eles são para servir nós, meus irmãos, para cuidar da nossa vida, para zelar por nós. Ao ponto que a palavra de Deus diz que, terminando de fazer a sua missão, ele simplesmente se apartou. Então não adore anjo, adore a Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador de anjos, o Criador do homem, Criador de toda a humanidade. Ele é digno de louvor. Nós sabemos que o anjo acampa ao redor dos que o temem e os livra, mas acampa no momento que precisa. O anjo tem uma capacidade de Deus diferente da minha e da tua. Não precisa assim o Isaac falar: Inés, eu preciso de você, e eu vou sei lá quanto tempo até eu chegar no presbítero Isaac. Não. O nosso Deus, na sua onisciência, olha para o presbítero Isaac, vê lá na frente o que ele está precisando e fala: vai porque ele está precisando. E ele vai e acampa ao redor do presbítero Isaac, porque teme a Deus, guarda livre e volta para a sua missão. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Que não bastasse nos amar, cuidar da nossa vida, ainda coloca anjos à disposição da igreja para zelar de nós. E ele, vendo que tudo isso era real, para onde Pedro vai? Considerando isso, foi para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E já vamos estar encerrando. Mas nesse finalzinho, muitas vezes, eles são criticados. São criticados. Porque Pedro, a palavra de Deus diz que chega e bate na porta. E quando bate na porta, Rode, esse é o nome que fala? Rode. Pergunta lá de dentro, quem é? E Pedro fala: sou eu, Pedrinho. E a palavra de Deus diz que quando ele se apresenta, a voz dele passa a porta,
ela por lá de dentro ouve a voz de Pedro e fica tão maravilhada. O texto diz, e eles ficaram tão maravilhados, ela ficou tão maravilhada, ela não duvidou. Nós precisamos de mais Rod no nosso meio. Nós precisamos de mais Rod no nosso meio. Ela não duvidou do que estavam orando, do que estavam pedindo. Por motivo da grande alegria, de grande gozo, ela não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Mas quando ela anuncia, daí sim, eles vão dizendo, pare com isso. Não é verdade. O que você deve ter visto, ela nem tinha visto, ela tinha apenas ouvido. O que você deve ter visto, ouvido, é um anjo de Pedro. Mas nem isso eu critico essa igreja, meus irmãos. Nem isso eu critico esses irmãos, convidando a igreja para se colocar de pé. Nem isso eu critico, meus irmãos. Porque quantas vezes não acontece comigo e com você, e eu desejo que aconteça mais. O que é? Que nós estamos orando, buscando, pedindo, e quando Deus responde, nos surpreende. Significa, eles estavam pedindo, mas talvez para o amanhecer do dia. Eles estavam pedindo livramento, mas não para aquela hora. O meu desejo é que isso aconteça no nosso meio, isso aconteça com a tua vida em nome de Jesus Cristo, na tua perseverança em oração. Deus venha surpreender a tua vida. Você está esperando para amanhã, você está esperando por mês que vem, você está esperando talvez, está colocando uma data. Deus te surpreenda. Assim como Deus surpreendeu a Pedro, e ele achava que era uma visão, quando ele chegou lá na casa, ele também não pode acontecer, não pode ser verdade. Tiago morreu, Pedro está preso, eu creio que Deus pode libertar, nós estamos aqui na madrugada orando, mas libertar agora, essas horas da noite, Deus pode fazer. Em nome de Jesus Cristo, para encerrar essa palavra, receba, em nome de Jesus, na tua confiança, na tua perseverança, na presença de Deus, Deus vai surpreender a tua vida. Vai parecer que não é real, mas é Deus respondendo a tua oração na infinita bondade e misericórdia dEle. Não é incredulidade. Não é que ele estava incrédulo para receber aquela resposta de oração. É que Deus respondeu antes do que eles esperavam. Eu não sei o que você está esperando. Eu não sei para quando você está esperando. Mas eu te digo em nome de Jesus, vale a pena nós permanecermos fiel na presença de Deus. Vale a pena nós perseverarmos em oração. Vale a pena nós continuarmos na presença de Deus, independente do que está acontecendo, independente do tempo de Deus, muitas vezes ser diferente do nosso. Muitas vezes nós apresentamos o Cronos, o nosso Kairos de Deus. O Cronos nosso parece que é muito distante de Deus. Mas eu digo, muitas vezes Deus antecipa. O que nós parece que o Kairos de Deus é tão longe, muitas vezes ele antecipa. Duas referências nós temos aqui. E em nome de Jesus Cristo, esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo pela palavra que nós temos ministrado. Que Deus venha surpreender a tua vida no nome santo de Jesus Cristo. Pastor, encerrando. Amém, meus queridos? Que maravilha da parte do bondoso Deus por nos enviar esta palavra que eu tenho certeza que falou aos nossos corações. Que Deus continue abençoando e usando de maneira provínqua a sua vida, o seu ministério seja próspero sobre essa terra. Sempre assim, sendo usado como uma ferramenta nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Assim sendo, desejo aos irmãos uma semana de prosperidade e de bênção. Os avisos já dei e queremos orar nesse momento pelos aniversariantes, né, da semana que se segue, começou hoje, né? Nós temos ainda amanhã, né, o aniversário das nossas irmãs, ali a irmã Isalina Rodrigues dos Santos e também a nossa irmã Verônica Andrade da Silva. A irmã Verônica, que é a maestrina aí do grupo de jovens, irmã do cooperador Lucas. E também temos a Aline Medeiros no dia 1º do 10.
Amém, meus queridos? Deus derrame uma bênção tal sobre a vida dos aniversariantes desta semana, que eles possam viver sobre a face da terra, debaixo da tua proteção. Assim sendo, também despede a tua igreja debaixo da tua proteção bendita, ajudando-nos para que tenhamos uma semana abençoada por ti, e sobrevivendo, Senhor, às dificuldades, nos alimentando da tua boa palavra. Assim sendo, Pai, nós te pedimos na convicção da vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus reine na vida daqueles que disserem amém. Boa noite.